Com muita alegria eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Prazer em retornar a essa casa. Estive aqui há 2 semanas atrás e quero bendizer o nome do Senhor por essa manhã, por esse lindo trabalho. Eu vi lindas fotos de ontem à noite aqui. Cheguei já muito tarde do nosso culto e sempre aquela última olhada, acompanhando as coisas que estão acontecendo nas nossas igrejas. Quero bendizer a Deus pela vida do pastor Danilson, irmã Cíntia, todos os irmãos, servos do Senhor que lideram o ministério da família dessa congregação. Feliz por rever alguns pastores, companheiros da lida ministerial, pastor Gerardo, pastor Edinaldo, pastor Helder, pastor João Batista que está ali, meu amigo. Deus abençoe cada um de vocês. Eu me sinto muito desafiado nessa manhã para falar para vocês. Essa semana foi uma semana que praticamente todos os meus compromissos foram em eventos do Ministério da Família. Mas é um grande desafio, ainda mais num evento como esse que você tem na noite anterior o pastor Carlos Queiroz e depois à noite o Danilson. Aí você fica prensado mesmo, não tem jeito. E eu orei ao Senhor, disse: Deus, se tu não me socorrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração para os irmãos. Eu não me sinto e não sou um especialista no tema da família, não é uma área de estudo, de pesquisa, mas eu tenho do Senhor uma palavra para as famílias desta manhã, e eu sei que o Senhor tem algo a falar conosco. Eu tive como foco tratar muito essa mensagem dessa manhã, nesse viés da relação de pais e filhos, especialmente naquilo que mais me toca, que é a questão do jovem, a questão do filho. E esse talvez seja o lugar mais seguro que eu me sinto a falar nessa manhã, que é o lugar de filho. E eu queria falar desse lugar seguro nessa manhã com vocês e trazer do Senhor uma palavra. Está em 1 Reis, capítulo 1, versículo... Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Eu tenho, assim, o máximo de cuidado e tomo o exemplo de Paulo, a lição de Paulo para essa manhã. E ao falar com aqueles que são da minha idade, eu falo como irmãos, e para aqueles que são mais velhos, eu falo como pais. Então, com muito respeito, falo com vocês nessa manhã sobre família, e sempre me dirigindo em relação a exatamente essas instâncias. Os da minha idade são irmãos e os mais velhos são pais. Vamos ler 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. O texto sagrado diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Atentem para o versículo 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tiveram depois de Absalão. Eu queria sublinhar essa parte A do versículo 6, que diz assim: E nunca seu pai
o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Vamos deixar essa parte aqui na nossa mente, porque essa é a ênfase do texto que o Senhor trouxe ao meu coração desde ontem, tem sido também por toda essa manhã, desde o meu devocional até esse momento. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre isso, sobre essa situação de abandono de Davi em relação aos seus filhos, de como isso se configura numa série de traumas, de dores, de conflitos, de tensões, de guerras, e de como o Senhor pode nos oferecer uma alternativa para isso. Nós estamos vivendo um cenário muito parecido dos nossos dias. Eu penso que talvez seja um dos maiores desafios nossos, como cristãos, como servos de Deus, seja incutir e trazer para o interior da nossa família valores que de fato façam a família ser conforme Deus sempre planejou que ela fosse. Essa semana eu estava ministrando no evento da família e falei algo do meu coração que é uma coisa que me perturba de certa maneira sobre família. As pessoas por vezes têm destacado em grande medida o valor da família, e isso é importante, ainda mais no tempo em que a família está sendo colocada em questão. Aliás, todas as instituições tradicionais da sociedade estão sendo colocadas em questão. Há um verdadeiro colapso das instituições tradicionais, e a família também passa por esse enfrentamento de dissolução, de perda de valor, de perda de importância. Há uma iniciativa deliberada da mídia, de grande parte daqueles que detêm a produção cultural desse país, de destituir a família do seu lugar de destaque, do seu lugar de importância, que ela sempre teve numa sociedade patriarcal e tradicional como a nossa. Isso é fato. Agora, existe também o valor que interiormente a família deve cultivar, e esse é um ponto que por vezes a gente não atenta muito. Porque a grande militância que se coloca publicamente sobre a família, em defesa da família, por vezes não atenta para os valores internos que preservam a vida e a dinâmica da família dentro de casa. Então é muito fácil você encontrar, por exemplo, pessoas fervorosamente defendendo a família em púlpitos, em plataformas de mídias, mas na sua estrutura interna, na sua vida interna, são pessoas fracassadas, são esposos fracassados, são pais fracassados, e essa coisa sempre tem me incomodado, porque eu percebo que há uma nuvem de fumaça nessa sociedade hipermoderna como a nossa, dessa coisa do discurso público, dessa coisa da performance, dessa coisa da teatralidade, da representação. E eu penso que se voltar para dentro, para o interior das nossas casas, para o interior das nossas famílias, é a primeira iniciativa de autopreservação, é a primeira atitude óbvia de autopreservação. E aqui eu entro nesse texto e vejo como Davi nos ensina esta manhã, como o texto de Reis, como a história de Davi quer nos ensinar sobre isso. Porque Davi é esse retrato deflagrado de que sucessos em muitas áreas da vida não significa necessariamente sucesso dentro de casa, não significa sucesso na família. Davi é notadamente, destacadamente, o mais importante rei da história de Israel. Ele se notabiliza como o grande rei, de maneira que ele é tão importante que o sucessor ideal, o rei que o judeu sonha até hoje, é alguém que deverá vir necessariamente da linhagem de Davi. É alguém que deverá trazer não apenas a sua herdade enquanto DNA, mas trazer também o seu estilo de liderança, a sua força bélica, a sua capacidade de pacificar, a sua capacidade de se impor perante inimigos, perante
terríveis inimigos que dominam e que tentam minimizar e subtrair o poder e a autonomia do povo judeu, há uma esperança, há uma expectativa de que esse filho de Davi apareça. Tão grande é esse homem, tão expressivo é a história desse homem na monarquia do seu povo. Talvez depois de Abraão e Moisés, o nome de Davi salta em grande medida como uma das figuras mais icônicas e mais expressivas, pelo seu grande legado, pelo seu grande reinado. Davi foi um importante rei, foi um homem que esmagou todas as forças de dominação, de opressão e de oposição que tinha sobre Israel no seu tempo. Ele impôs na espada a paz ao seu povo. É um homem que é marcado por gerações de maneira que deixa uma sombra tão pesada, que se torna uma referência para todos os demais, de maneira que ninguém mais consegue ser sequer parecido com ele. Aquele que poderia, talvez, em certa medida, ter sido parecido com ele, que foi seu filho, já começa cindindo e partindo o reino ao meio. Então ninguém conseguiu ser como Davi. Davi foi o grande rei, o rei bem-sucedido. Davi é um grande poeta, é um homem romântico, é um homem amante das mulheres, é um galanteador, um cara que canta, que compõe, que diz poesia, que fala coisas bonitas, que é cercado de mulheres bonitas. As princesas querem vê-lo. É um homem amado. Davi é um homem piedoso, íntimo de Deus. É aquele que Deus olha e diz: eu achei Davi. É um homem segundo o coração de Deus. É aquele que nutre da parte de Deus de uma relação, de uma confiança que nenhum mortal do seu tempo pode desfrutar. Esse homem é grande, esse homem é importante, esse homem tem uma grandeza que os textos bíblicos não conseguem dimensionar. A gente precisa andar na história do seu povo, precisa percorrer os anos e os séculos de história do seu povo que transcendem a própria narrativa bíblica para conceber minimamente a grandeza e a importância desse homem. Mas apesar de tudo isso, esse homem é um pai fracassado. Ele é definitivamente, ele é peremptoriamente um pai fracassado. Davi, ele é um homem tão cuidadoso com o seu reino, ele é tão cuidadoso com a sua relação com Deus, ele é tão cuidadoso com as suas mulheres, ele é tão cuidadoso com o seu exército, é um general, cuida bem dos seus soldados, acompanha de perto cada um. Ele tem olhos por todos os lugares, ele sabe as possíveis invasões, as ameaças que estão por todos os lugares, por todos os limites e fronteiras do seu reino, mas ele não consegue perceber o caos e a verdadeira destruição que está se dando na cozinha da sua casa, nos quartos da sua casa, empreendido pelos seus filhos que, abandonados, esquecidos, deixados de lado, seguem sua própria vida, e que ao seguir sua própria vida vão incorrendo na delinquência, vão incorrendo em práticas infames, absurdas. Davi, pela sua atitude de abandono, pela sua atitude de não atuar, de não ser pai, de não cuidar, de não disciplinar, ele vai presenciar de sabores e amarguras que serão terríveis e trágicos para qualquer pai. Ele vai presenciar, por exemplo, um fratricídio. Ele vai ver um filho matar outro filho. Percebam, gente, o famoso rei pastor, o grande líder, aquele que todos olham, que todos se espelham, que todos querem ser parecido com ele, é um pai fracassado. Um filho mata outro debaixo das suas barbas. Pior que isso, esse fratricídio é fruto de uma relação incestuosa que nasce num sentimento abominável de paixão de um filho pela filha. Que loucura, gente. Davi não vê nada. Davi sabe se os inimigos estão colocando o seu reino em risco lá no extremo do seu reino.
mas não percebe o filho dentro de casa apaixonado pela filha e maquinando uma oportunidade para violentar sexualmente a sua irmã. O cara finge que está doente, pede o pai para a irmã cuidar dele. Quando a irmã vem cuidar dele, ele violenta a própria irmã. O irmão, ferido por aquilo, mata ele. Vocês percebem essa tragédia? Isso está na Bíblia, gente. Isso não é história de terror, não. Isso está na Bíblia, não está na Bíblia na casa de um pagão como Nabucodonosor, não. Isso está na Bíblia na casa do Davi. Isso está na Bíblia na casa do rei Davi, do homem que Deus achou, do homem que Deus colocou como pastor das suas ovelhas. Esses filhos crescem abandonados à própria sorte, e o texto de 1 Reis faz questão de dizer, a gente não sabe ao certo quem escreveu, mas parece-se uma boa dose de crítica à postura e à paternidade de Davi. Não sei se Natan, há uma série de teorias sobre quem escreveu Reis, mas parece muito claro que quem escreveu Reis fez questão de dizer: Davi não foi um pai decente, Davi não foi um pai como deveria ser. Esse Adonias que agora está dando um golpe nele, e que está solapando o seu reino, às suas costas escondidas, se valendo da sua velhice, da sua incapacidade física de governar, foi na verdade um menino mimado, que sempre fez o que quis. Está aqui no texto. Seu pai nunca contrariou, nunca disse para ele: por que tu fez isso, Adonias? Olha no que se tornou um golpista. E eu estou falando aqui de um dos golpes, porque Davi sofreu 2 tentativas de golpes, e 2 tentativas pelos seus filhos. Seus filhos, por 2 vezes, 2 filhos diferentes quiseram derrubar o próprio pai e arrancar o seu trono. E a história da Absalão fica para um outro momento. Mas aí, gente, aqui está esse retrato sério que a gente precisa enfrentar, porque eu estou seriamente preocupado sobre essa cena que eu percebo que está aqui no nosso tempo. Gente, está difícil liderar jovens nas nossas igrejas, adolescentes nas nossas igrejas. Está difícil cuidar das crianças das nossas igrejas. Esse é um momento que talvez Deus nos chama como família para a gente pensar como é que a gente está fazendo isso, como é que nós estamos cuidando da nossa casa. Esse é o momento que Deus nos traz como filhos para pensar de que maneira um reflexo de abandono e de maus tratos, talvez na nossa infância, tem resultado agora em filhos ausentes e filhos ímpios, maus, que embora frequentem igrejas, embora cantem num conjunto, mas são mal educados, são indisciplinados, são desamorosos. Deus quer abrir assim um leque de cenários para a gente enxergar isso com toda a franqueza. Porque eu fico seriamente pensando qual é o reflexo disso. A gente está vivendo o que um especialista em família escreveu recentemente um artigo numa revista famosa norte-americana chamada Geração N, e essa é uma nomenclatura própria dele, é um neologismo dele para falar dessa geração narcisista que emerge desse contexto de uma sociedade que, em nome dessa corrida frenética, em nome dessa produtividade desenfreada, incontida, vai gerando filhos abandonados. E essa coisa de pais ausentes tem sido um gravíssimo problema que em brevíssimo tempo repercutirá em terríveis consequências para a própria igreja. Acredite, isso já está acontecendo. Gente que cresce sem ouvir não, gente que cresce sem ouvir não pode, gente que cresce sem conhecer limites, gente que cresce achando que o mundo é um céu de brigadeiro,
com Papai Noel para todo lado, pronto para dar tudo que o seu coração egoísta deseja. A gente vai percebendo a emergência de uma tirania, de uma galerinha que ainda é jovem, mas está em si mesmada, cheia de si, cheia de arrogância, pedantes, que enfrentam professores em sala de aula, torturam professores, amarram diretores e machucam como se fosse um objeto. A gente precisa encarar isso com a seriedade que é necessário, porque nós estamos muito ávidos em defender a família, e eu acho muito legal esse negócio. Os nossos deputados querendo ganhar um pouco de popularidade, porque estão bastante comprometidos com toda essa lama que varre o país, ficam com toda essa pompa e com toda essa teatralidade em defesa da família. E por vezes isso me perturba, porque esse macro discurso, que em grande medida é generalista, é superficial, ele não toca as entranhas das nossas casas, ele não toca os bastidores da nossa casa, porque muitos desses caras são fracassados, e a mídia está aí para expor tudo isso. Alguns vindo de 4, 5 casamentos. Quando eu escuto a frase, que família você está defendendo, cara pálida? Se você não cuida nem da sua. Em defesa da família do Brasil, cuida da tua. Vai lá dentro da tua casa, resolve o problema com os teus filhos, com a tua esposa. E depois de estar tudo certo, então sai na rua para cuidar das dos outros. Porque a gente abre as mãos e quer resolver o problema das famílias do Brasil. E a nossa dentro de casa, precisando de socorro. Quais são as lições que Davi quer nos ensinar nesta manhã, que o texto bíblico quer nos ensinar? Primeira lição é que a piedade e o amor a Deus não são virtudes automaticamente transmitidas de pai para filho. A gente precisa aprender isso. Isso é tão óbvio, mas a gente demora a aprender isso. Que um pai crente não significa necessariamente filho crente. E aliás, isso é o que às vezes causa assim um nó na cabeça das pessoas. Como é que pode? O irmão fulano é tão piedoso, a irmã é tão crente, e o filho ser desse jeito? Já viu alguém assim murmurar e tricotar a vida do outro dizendo isso? Porque, gente, não é algo que espiritualidade saudável, piedade, amor a Deus não são virtudes transmitidas no DNA. Não passa de pai para filho essencialmente, automaticamente. Isso são virtudes desenvolvidas, aprendidas, ensinadas, disciplinadamente ensinadas. E aqui a gente percebe claramente em Davi, não adianta a gente estar bem com Deus, a gente estar perante o Senhor, e cuidando bem da nossa vida espiritual, e achando que o simples retrato posto na parede, nós teremos como resultado disso, filhos parecidos com a gente. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu acho lindo que a Bíblia muitas vezes fala de Jesus com o discípulo e se repete muitas vezes assim, Jesus dizendo, eu vos dei o exemplo. E eu gosto dessa fala quando Jesus diz, porque quando Jesus diz eu vos dei o exemplo, Jesus não está falando de uma demonstração como se fosse uma espécie de manequim parado, estático, como se fosse uma imagem a ser apreciada, mas Jesus fala efetivamente de ação, de envolvimento na vida dessas pessoas. E isso falta a Davi, isso tem faltado a muitos pais dos nossos dias. Porque falta nesse inteirinho aqui, gente, 3 coisas muito importantes. Primeiro, aquilo que os estudiosos têm chamado de paternidade intencional. Esse é um conceito usual nesse tempo atual, pelos especialistas da família. E o que é paternidade intencional?
é a ação efetiva e intencional de ser pai. Significa que ser pai não é apenas ter o papel e ter a representação biológica e social de estar numa casa, esposo da mãe, mas é atuar efetivamente no cotidiano como pai. É saber aquilo que nos compete como pai e agir efetivamente em função daquilo que a gente sabe que é função e papel nosso como pai. Isso é paternidade intencional. Falta a Davi isso, gente. Falta a Davi essa intencionalidade da paternidade, que é esse se debruçar sobre o papel de ser pai e cumprir com obrigações que são exigidas, que são requeridas de um pai. Davi não é atento a isso. A gente precisa saber que a paternidade é uma mordomia, portanto ela impõe sobre nós um script, um roteiro, um rito de ações, de posturas, de atitudes. E a gente precisa cuidar dessa postura, dessas atitudes. Deus deixou muito claro quando Ele começou a lavrar todas as leis para o povo e claramente, meticulosamente ensinou Moisés para que cuidasse e orientasse o povo quanto aos papéis de cada um. Davi não é atento a isso. Segundo, Davi não é atento à autodisciplina que se requer de todo pai. E a autodisciplina, gente, envolve o exercício da paternidade permanente, em que você não relaxa, em que você não é relapso, em que você não perde o foco de ser pai, de atuar e de agir como pai, e de estar atento como pai, e de cuidar do filho como pai. Davi não tem essa autodisciplina. Tem se falado muito nessa atitude do pai em relação ao filho, de discipliná-lo, de colocá-lo em limites, em fronteiras cabidas, devidas. Mas pouco se tem falado da autodisciplina do pai em ser pai. Porque por vezes é um papel que é esquecido, que é deixado de lado. Porque por vezes é uma representação social que nós largamos mão por conta de outras, muitas e diversas atribuições e papéis e atividades que nós temos. Essa é uma questão muito séria, gente. É um status de vigilância. É aquilo que a gente tem nos primeiros dias da vida, quando o filho ainda é recém-nascido, e a gente fica tão cuidadoso, preocupado com cada sintoma, com cada gesto, com cada atitude. Mas parece que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando àquele papel e àquela função de ser pai, e a gente vai esquecendo, a gente vai perdendo a capacidade de acompanhar de perto, de ver de perto, de perceber de perto mudanças que podem ser sintomas de gravíssimos problemas que tão perto de nós a gente não enxerga. Por isso que se notabiliza um clichê, um jargão que é triste: os pais são os últimos a saber. Já ouviu essa frase? Que coisa mais triste, gente, é isso. Mas de fato acontece, porque por vezes nós não exercemos a autodisciplina de ser pais e mães o tempo todo, que é esse cuidado perene, permanente, que acompanha, que vê, que percebe, que é capaz de discernir. E quando nós largamos mão e de repente tiramos o olhar, tiramos a mente, tiramos o cuidado, quando vamos olhar, a casa caiu. Aí vem aquele susto e aquela pergunta: meu Deus, como é que isso aconteceu debaixo do meu teto? Como é que isso aconteceu aqui debaixo do meu nariz? Mas isso foi de repente nada, você que não viu. O Aminon está olhando para Tamar já faz dias, meses. Mas o Davi, querendo ser bom rei, querendo ser o bom esposo, não está olhando para o filho apaixonado pela irmã.
Porque paternidade é também essa autodisciplina de não tirar o olho, de não tirar a atenção, de não deixar de perceber os detalhes que podem eloquentemente dizer gravíssimos problemas que já estão à vista. E aí a gente, em grande medida, como dizia a vovó que já está com Jesus, a gente chora o leite derramado. Sabe o que é chorar o leite derramado? É não ter visto a panela virar. E às vezes a panela vira assim bem devagar. Às vezes ela dura anos virando assim, em câmera lenta. E a gente está tão automatizado, cuidando de mil e uma coisa, que a gente não vê. Aí quando olha, já era, meu irmão. Não tem mais jeito. Vocês querem ver como é a questão de detalhes? Essa semana eu com a Cássia recebemos uns amigos, casais, que vieram deliberadamente, voluntariamente pedir ajuda em relação à vida deles, oração, cuidado, aconselhamento. E no primeiro momento eu combinei com a Cássia, disse: você conversa com ela, eu converso com ele, vamos conversar assim para a gente entender como é que está a situação. E aí olha a diferença de cenários. Na conversa com um amigo, a conversa é mais ou menos assim: cara, eu não sei como é que isso aconteceu. Estava tudo assim, beleza, mil maravilha. Mas de uma hora para outra, assim, o negócio desandou. Assim, do nada. Estava tão bem, mas assim, do nada. Eu disse: do nada. Tá bom. Aí, vamos ouvir a irmã. Do nada não, pastor, já dura anos. E eu digo, eu falo, eu digo, eu falo, eu digo, eu falo. E ele vira o rosto, ele faz que não escuta. Eu não gosto desses negócios não, mas olha para o seu irmão assim, do seu lado, e diga assim: não existe do nada. Não existe do nada. Não existe do nada. Mas como é que pode? O meu filho quer tomar o meu trono? Claro, Davi, tu não está vendo não? Você sempre mimou esse menino. Ele sempre soube que ele pode tudo. E alguém que pode tudo e sempre teve tudo, a última coisa que ele vai querer é o teu trono, porque é o que falta para ele. E aí Davi não cuida. Davi não tem essa disciplina. E aí Davi pode correr o risco naquilo que normalmente a gente corre, que é uma terceira coisa, que é o risco da terceirização da responsabilidade. E normalmente nós ou colocamos para outro ou para Deus. Quem estuda liderança sabe que se há uma coisa que você não transfere é responsabilidade. Todo líder, esse é o beabá de liderança. Se há uma coisa que não se delega é responsabilidade. Responsabilidade ela é uma instância última de quem está no comando. Mesmo que eu delegue a alguém uma função, se aquilo der errado, se aquilo der um problema, se aquilo der um pepino grande, em última instância aquilo será responsabilidade de quem delegou. Porque responsabilidade você não delega, responsabilidade é de quem está no comando. E nessa parte aqui, eu percebo que isso às vezes vira o drama. Eu já vi muitas vezes pais, mães pedindo, acontece muitas vezes, meus irmãos, pregando pelas igrejas, indo sempre atendendo os irmãos, partilhando do púlpito da nossa congregação. A gente sempre encontra às vezes essa atitude por parte do pai e da mãe, no auge do seu desespero, da sua inquietação, de uma família que está se despedaçando e se desestruturando, essa atitude de olhar para outro e enxergar no outro o motivo daquilo estar como está. É a cena clássica do Éden.
É essa atitude nossa, incontida e inconsciente, de responsabilizar outro. E por vezes a gente chega a ponto de responsabilizar o próprio Deus por não ter cuidado do nosso filhinho, que mimadinho se transformou num desobedientezinho. E a gente fica dizendo: Deus, mas eu fui tão fiel, Senhor, eu não faltava às orações, eu estava cuidando da tua igreja, por que o Senhor não colocou limite no meu filho? Por que o Senhor não cuidou do meu filho enquanto eu estava cuidando das tuas coisas? E aí a gente se esquece que essas ordens e esses papéis foram invertidos, porque Deus jamais, e essa é uma questão que cabe nos como líderes e pastores, aliás, isso é complicadíssimo equacionar, porque Deus jamais nos chamou, nos comissionou a colocar a obra e o exercício da missão à frente daquilo que é responsabilidade primeira e principal, que é a nossa própria casa. Portanto, não cabe perante Deus a desculpa: eu cuidei dos seus, portanto você devia ter cuidado dos meus. Não, você é que tinha que ter cuidado dos seus. A responsabilidade é do pai e da mãe cuidar dos filhos. Este papel não é de Deus, este papel não é da igreja, não é da escola, não é do sistema educacional, esse papel é dos pais. E mesmo quando há um ministério em questão, um pastorado em questão, isto sempre virá em segundo lugar, porque o princípio é óbvio, é simples. Se você não cuida da sua casa, você não pode cuidar da casa do Senhor. E aí a gente transfere, a gente responsabiliza Deus, a gente fica perguntando por quê. Gente, a resposta é simples: piedade e amor não são virtudes transmitidas automaticamente de pai para filho, são ensinadas, são trabalhadas no cotidiano, na disciplina, e a gente precisa saber isto, porque senão pagaremos um preço alto. Uma segunda lição que Davi nos ensina através desse texto, e a palavra de Deus nos ensina, e isso também é uma coisa muito simples, muito óbvia, é que o ambiente que criamos e cultivamos refletirá em grande medida no caráter e conduta dos filhos. Isso é muito óbvio, e isso está presente aqui na história do Davi. Davi cria os filhos, meus irmãos, e não percebe o ambiente em que se está criando esses filhos. Eu lendo essa história e relendo novamente ontem à tarde, vendo como Davi não atentou para isso. Criar filhos numa corte real é um perigo, gente. Esses meninos crescem ouvindo falar de golpe, de tomada de reino, de invasão, de morte, de espada, de sangue derramado. Essa é a linguagem que circula nos corredores da corte. É o lugar que esses meninos brincam. Nas sociedades antigas, esses meninos, filhos de rei, cedo já pegam uma espada e treinam, já no intuito de serem possíveis sucessores do seu pai, por também terem o privilégio de se colocarem à frente como generais de exército. Então essa é a linguagem que esses meninos discernem. Esse é o campo de visão que está ao alcance dos olhos desses meninos. Eles crescem participando desse contexto belicoso, de conflito, de traição, de invasão, de guerra, de morte, de violência, de sangue derramado. Isso paira a mente, o coração, a alma desses meninos. Isso vai refletir em violências inevitáveis. A gente não tem cuidado dessa situação, gente. Esse ambiente que nós estamos cultivando e refletindo pode ser trágico para nossa casa, para nossa família. É preocupante a gente perceber como práticas tradicionais da família cristã foram sendo renegadas, esquecidas, foram sendo deixadas de lado. Esse mundo eletrônico, hipermoderno, uma tecnologia evoluída que nos distancia
que nos objetiva, que nos coisifica, transforma às vezes a nossa casa num ambiente frio, gélido, porque não nos comunicamos, não conversamos, não olhamos nos olhos uns dos outros, não nos defrontamos quanto às nossas imperfeições, às nossas humanidades, às nossas fraquezas. E esse silêncio sepulcral que fala muito, porque há nisso uma linguagem analógica em questão, e essa é a questão. Não existe falta de diálogo dentro de uma casa. A gente aprende desde cedo que há dois tipos de conversa. Existe um diálogo digital, aquele que você fala, aquele que intencionalmente você diz algo para outro. Mas existe o diálogo analógico, aquela conversa do silêncio, das evitações, aquela conversa que não diz nada, mas que diz muito, porque é aquela conversa do passar e não dizer nada, é aquela conversa do fechar a porta e não dar boa noite, bom dia, nem benção pai, nem benção mãe. Isso vai, gente, se petrificando e vai tornando corações e almas insensíveis, vai gerando nessa família um adoecimento espiritual mortal. Isso está acontecendo nas nossas casas. Nós estamos cultivando em grande medida ambientes de morte para os nossos filhos, em lares que já não partilham mais a vida e a comunhão de Deus. Porque a vida tradicional e arcaica, ela foi deixada de lado, gente. Práticas tão boas e tão maravilhosas já não são mais repetidas pelas novas gerações. O famoso culto devocional de manhã, gente, em grande medida não estamos fazendo mais. Eu cresci, desde quando eu me entendo por gente, todas as 4 horas da manhã, eu juntamente com os meus 7 irmãos, e sou o mais novo da minha casa, mamãe passava chamando todo mundo. Papai já está com a Bíblia esperando, porque está na hora do culto. Que hora é? 4 da manhã. Levanta todo mundo. Ah, eu quero dormir. Não, dormir não. Vai orar. Se chegar atrasado, lê 2 salmos. De domingo a domingo, ora todo dia, 4 horas da manhã. Papai viaja, mas mamãe não esquece. 4 horas da manhã, meu filho, papai está viajando, mas deixou a ordem. Está na hora de orar, levanta todo mundo. E aí a gente ora. E a gente lê a Bíblia. Gente, é um hábito tão simples, mas coloca raízes e fundamentos sobre os pés da nossa casa e da nossa família, que Satanás não poderá arrancar. Mas quando a nossa casa se torna um mar de maledicência, de infâmia, de calúnia, de conversas infrutíferas, quando o nosso coração cheio de maldade despeja na mesa da nossa casa conversas que não edificam, nós estamos ferindo o coração dos nossos filhos, nós estamos os adoecendo. Quantas vezes nós estamos transmitindo esses péssimos exemplos sem perceber, ao abraçarmos irmãos na igreja, e quando chegarmos na nossa casa, nós falamos e detratamos como se fossem pessoas ímpias. Não são poucas as pessoas que na igreja, com um sorriso maravilhoso, abraçam seus líderes, comem pizza junto, mas quando chega em casa, senta na mesa com a esposa e começa a detratar, começa a falar mal, como se fosse um coxinha. Teu filho está vendo esse negócio, rapaz, tu está fazendo uma coisa terrível, está transformando teu filho num falador, num fofoqueiro. Que vergonha na sua cara! A gente precisa falar sério sobre isso, gente, porque depois não adianta reclamar, porque não temos filhos leais,
homens íntegros, que falam as coisas olhando nos nossos olhos. Olha, eu estou fazendo isso aqui com você, mas não conta para a mamãe não, certo? Aí chega a mamãe, aí o pai... vai nessa. São pequenas coisas, detalhezinhos, que depois se transformam em dissimulação, numa pessoa cínica, mascarada, que vai morrer e fingir para você o tempo todo que não fez aquilo que todo mundo sabe que fez. Eu sinto muito, mas é isso que uma corte ensina a um menino. É isso que uma corte de um rei de guerra, de um rei que conhece o sangue e tem o sangue nas mãos, é isso que uma corte ensina. E o que é pior, eu estava olhando esse detalhe hoje de manhã cedo. Quando Adonias levanta essa insurreição contra o pai, ele tem um aliado. Ele tem um aliado. Vocês podem acompanhar o texto aqui. Ele tem um aliado chamado Joabe. Eu queria falar do Joabe, é que eu não posso. O Joabe, gente, pensa uma figura. O Joabe foi sempre um homem de confiança de Davi, mas um indivíduo briguento. Um cara que trai Davi, um cara que segue o seu impulso, que não segue comando, que não respeita a autoridade de Davi sobre ele. E é muito curioso que quando Adonias decide se levantar contra o pai, o primeiro aliado que ele encontra é o Joabe, para ser o seu protetor. Onde é que ele conhece o Joabe? Dentro de casa. O Joabe circula dentro de casa. O Joabe é um íntimo da corte. Talvez até ensinou Adonias a brigar de espada. Vocês estão entendendo? Às vezes você traz para dentro de casa. Às vezes você atrai para junto do teu filho uma péssima influência. Um amigo que você sabe que será destruidor para o caráter, para a reputação, para a conduta do teu filho. A gente precisa atentar para isso, gente, porque a companhia de Joabe, ela é eloquente ao nos dizer neste texto, que quando não cuidamos daqueles que nos cercam, daqueles que convivem conosco, nós inevitavelmente estamos cercando os nossos filhos de más influências, de más amizades, e isso repercutirá, gente, em caráteres deformados, adoecidos. Essa é uma situação grave, a gente precisa atentar sobre isso. Mas há uma terceira importante lição que Davi nos ensina, esse texto nos ensina. É que as nossas intensas atividades e ausências podem gerar em nós uma atitude de compensação aos nossos filhos, deixando-os à mercê de suas próprias vontades. Isso está acontecendo aqui no texto. Por muitas vezes, meus irmãos, a gente, por não poder ser um pai como gostaríamos de ser, e o receio de não sermos amados como gostaria, nós nos tornamos pessoas completamente passivas e incapazes de disciplinar os nossos filhos. Não há dúvida de que Davi padece desse problema aqui. Às vezes a gente não atenta para esse perigo de querer pagar a nossa ausência, pagar a nossa indiferença, pagar a nossa incapacidade de ser um pai presente, pagar com presentes caros, de dar coisas que a gente sabe que não é o momento, que não deveria ser, mas para agradar o filho, para fazer a vontade dele, a gente faz, a gente cede, a gente deixa.
E a gente, ao fazer isso, está nos ensinando que basta estalar o dedo, que basta chantagear, que basta chorar, que basta espernear, que basta levantar a voz, que cai do céu aquilo que ele quer, que ele deseja. E a vida não será assim. A realidade não será assim. Nós temos em grande medida agido desta forma. E essa situação de abandono tem sido talvez um elemento deflagrador dessa crise social que o nosso país está enfrentando hoje. Porque os filhos estão terceirizados, os filhos estão abandonados, estão largados. Pais que os veem depois de 20 anos, porque vivem uma rotina tão intensa, que quando chega do trabalho, o filho está dormindo, e quando vai, o filho ainda não acordou. De maneira que só depois de anos e anos é que ficarão frente a frente para enfim se conhecer. Porque a única coisa que o filho recebia todo ano era um presente bom e um dinheiro gordo na sua conta. Dinheiro, presente não resolve. Teu filho precisa de um pai, de uma mãe que o amem. Esse é o ponto importante, gente. Porque ao coisificarmos o amor, porque ao transformarmos o amor em algo que é material, em algo que é produtor de prazer carnal e mundano, nós injetamos no coração e na alma desse menino a impressão e a ideia de que tudo se reduz a isso. E em grande medida a gente lida com jovens da igreja assim, que não querem mais compromissos de casamento, não querem mais construir uma família, porque coloca o seu prazer, a sua vontade, porque coloca a sua tão desejada felicidade. Aliás, há uma tirania da felicidade nesse tempo presente, gente. Todo mundo cismou de querer ser feliz, e a qualquer custo, nem que tem que atropelar tudo e todos. E esse contexto vai gerando, gente, uma realidade terrivelmente caótica. Como lidarmos com isso? Essa é a questão. Eu estava me perguntando isso de manhã para o Senhor. Como nós vamos lidar com a colheita disso? Porque há uma colheita já desse amor negado, desse amor coisificado, desse amor projetado em dinheiro, em bens, desse amor projetado na mesquinhez de um coração que se nega a cuidar, que se nega a amparar, que se nega a estar junto. E aí esse garoto cresce narcisista, cheio de si, arrogante, vaidoso. Não terá disposição de investir num relacionamento que requer disciplina, que requer cuidado, que requer uma autodoação. E aí, ao se envolver num relacionamento amoroso, se envolve esperando tudo daquilo. E aí, de repente, quando não tem aquilo que espera, larga, deixa de lado, se envolve com outro. Esse é o caos, gente, de relações que terminam e começam como se fosse uma coisa qualquer, uma coisa banal. De repente, essas pessoas envelhecem quando seus pais, já bem velhinhos, precisam de cuidado. Eles nunca conheceram essa linguagem do amor, em que se sacrifica pelo outro, em que se doa para o outro. Sabe qual é a primeira atitude? É pegar esse velhinho, deixa lá num lar de idosos, o esquece lá, para nunca mais vê-lo, porque no fundo está na sua alma as marcas de um filho que também foi esquecido, de um filho que também foi abandonado, de um filho que também foi largado à própria sorte. Porque essa coisa que às vezes a gente ouve, eu ouvi recentemente um pai dizer isso para mim: pastor, me ajuda com meu filho, pastor, eu dei tudo para esse menino. Já ouvi um pai dizer isso? Eu dei tudo para ele. A Cássia estava comigo na hora, eu disse: o que é o tudo que o senhor está dizendo? Diga aí para mim, assim, algumas coisas que diz esse tudo. Ora, eu dei tudo que ele quis,
Nesse ano, por exemplo, ele completou 18 anos, eu fui na concessionária e disse: escolhe o carro que você quer. Vocês estão entendendo? Nós estamos criando nossos filhos assim. Nós estamos querendo pagá-los pelo seu silêncio, porque eles sofrem por sermos indiferentes a eles. Mas não se esqueça disso que eu vou dizer agora. Um dia a gente vai colher, não tem jeito, gente. Quão terrível é um filho olhar para um pai e dizer: você pensa que eu queria carro? Você pensa que eu queria dinheiro? Sabe o que eu queria? Eu queria era um pai. Eu queria era uma mãe. Eu queria era uma família. Meus irmãos, a gente precisa voltar ao começo das coisas. Melhor é a ferida que sara, que gera vida. Às vezes um não que leva lágrimas aos teus filhos gerará no seu coração a sensação de gratidão e recompensa. Porque no futuro a gente entende tudo. Essa é a questão. A gente entende tudo. Eu sempre digo isso para casa. Ele está aqui com a gente, vendo tudo, e lá na frente ele consegue racionalizar tudo isso. Ele vai entender, ele vai ser capaz de abstrair tudo que ele viu aqui com a gente. Porque a gente não consegue manipular os filhos a esse ponto, de tirar deles a capacidade crítica da nossa própria paternidade. Uma hora eles vão nos olhar e nos julgar, e definir que pai nós fomos. E nessa hora, gente, aquilo que muitas vezes no passado foi não pode, foi o limite posto, que causou dor, desconforto, tristeza, lágrima, lá no futuro gera gratidão, recompensa, reconhecimento. Porque ele olha e diz: foi bom eu ter aprendido aquilo, porque eu aprendi a valorizar as pessoas, eu aprendi a valorizar os seres humanos, eu aprendi a valorizar aquilo que é essencial para a vida. Nós temos que cuidar disso, gente, porque quando nós nos propomos a essa atitude deliberada da recompensa desenfreada, incontida, inconsciente, nós estamos gerando no coração dos nossos filhos uma disposição a tiranias, a dominações malignas que podem no futuro nos causar amarguras e angústias irreparáveis. E aí, no meio de todo esse cenário contado para vocês e dito para vocês, o que nos cabe agora é pensar: e como é que a gente reverte isso? O que é que eu diria para os filhos que estão aqui, que de alguma maneira lidaram com uma vida assim, com uma situação assim, e se encontram nessa realidade, tendo dificuldade de autoaceitação, tendo dificuldade de se sentir amado? Filhos jovens que não conseguem construir relacionamentos saudáveis com o outro, porque está sempre propenso a esperar do outro aquilo que é apenas momentâneo, circunstancial. O que dizer para os jovens que estão aqui nesta manhã, os filhos que porventura já foram em alguma medida vitimizados por essas atitudes, e que hoje conseguem, por um exercício de abstração, perceber uma alma adoecida, um coração ferido, por não terem sido ensinados quanto a esses valores, quanto a esses princípios. Eu tenho uma ótima e uma excelente notícia para vocês nesta manhã. Deus nos trouxe essa manhã aqui para nos dizer que este quadro posto, ele não é irreversível.
Há uma proposta de cura de Deus esta manhã para você. Aleluia. Porque o Davi ainda está vivo. Eu acho lindo como essa história vai terminando. Porque o Davi velhinho, sem muita força, mas ele é capaz de olhar para essa situação e dizer: eu ainda tenho o comando, eu vou fazer diferente. Eu sei que eu passei a vida toda só dizendo: filho, tá bom, mas o Adonias vai receber um não, pela primeira vez na vida. Mesmo já um homem crescido, cheio de si, ele vai receber um não. E é um não que define as coisas, é um não que coloca as coisas no lugar. Sabe, eu não sei de que maneira a gente pode nesta manhã encontrar esse caminho da reconciliação, do ajuste. Eu não sei de que maneira esta manhã você pode encontrar esse caminho da restauração para a tua casa, para as relações familiares que você tem construído, mas acredite, há tempo para isso. Deus nos traz a este seminário para nos dizer que há tempo sim. Se esse caminho que se abre significa um pedido de perdão, se esse caminho que se abre significa um colocar-se perante Deus humilhado, pedindo dele o poder e a sua graça para mudar as coisas que nós não conseguimos mudar, por favor, não evite isso, mas permita que a graça restauradora de Deus mude as coisas. Deus pode mudar as coisas na tua casa esta manhã. Os jovens que estão aqui esta manhã, Deus pode te amar como teus pais nunca conseguiram te amar. Deus pode te acolher como você nunca foi acolhido em casa. Porque nesse aspecto, Deus tem uma dimensão de maternidade amorosa que nos acolhe e nos aconchega como filhos amados. E eu queria nesta manhã que você enxergasse esta oportunidade do Senhor para a tua vida, para curar o teu coração e a tua alma. Adonias, Absalães não precisam morrerem e se destruírem. Deus pode restaurar o coração antes que o fim seja trágico. E eu queria nesta manhã, em nome de Jesus, te apresentar uma saída para um coração enfermo que tem te atormentado. Pastor, eu não conheci o amor, eu não sei amar, eu não sei cuidar das pessoas. Eu sou uma pessoa truculenta, eu não sou capaz de gestos amorosos, de gestos de carinho. Esta foi a linguagem e as digitais que foram impressas na minha alma durante toda a minha criação. O Senhor Deus, nesta manhã, Ele pode imprimir na tua alma o seu amor de uma maneira tão grandiosa, que vai sensibilizar o teu espírito e vai te fazer sentir humano. Feche os seus olhos nesta manhã. Talvez tenhamos que pedir perdão ao Senhor pelas nossas atitudes tão equivocadas como pais e mães, que por vezes no afã de dar tudo, nós estamos negando o principal e o mais importante, que é o amor. O amor que disciplina, o amor que impõe limites, o amor que cuida, o amor que acompanha, o amor que segue de perto, o amor que percebe, o amor que discerne, o amor que enxerga, o amor que vê. O amor não é cego, gente. O amor tem os olhos bem abertos. O amor vê tudo. E Deus quer esta manhã
te mostrar um novo e maravilhoso caminho a ser trilhado por você e pela tua casa. Porque a tua casa pode e deve ser um lar de bênção, em que pais cuidam de filhos, mas filhos cuidam de pais. Em que pais amparam filhos, mas filhos amparam pais. E esses laços de amor que fluem do coração de Deus podem ser experimentados nesta manhã por cada um de nós. O Espírito de Deus, aquele que é o próprio amor, Ele está no meio de nós. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria orar por vocês. Se você quiser e puder se unir à sua família esta manhã, eu queria orar por vocês. Eu queria levantar um clamor juntamente com a igreja pela sua casa. Porque não é tarde. Não é tarde para você desfrutar de um lindo e maravilhoso casamento que Deus pode te dar. Jovem, amado e querido, esta manhã o Senhor te diz: Ele é o teu provedor. A aliança que tu tens com Ele é eterna. E Ele tem o melhor para ti, Ele tem aquilo que tu precisas, para de nada sentir falta. Pais aqui nesta manhã, que já na idade mais avançada, que talvez por algum momento amargam o esquecimento, amargam o silêncio, a indiferença de filhos que estão longe, não ligam, não mandam uma mensagem. O Senhor te acolhe, o Senhor te diz que cuida de você. Não é tarde para fazer diferente, não é tarde para dizer não. Não é tarde para mudar as coisas. Deus te trouxe aqui para dizer: não é tarde. Não importa quantos anos já passaram, você ainda está aqui, você ainda está vivo. Você pode dar um basta nisso hoje. O Espírito de Deus te encoraja a tomar uma atitude cristã, bíblica para com a tua casa. Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, ela nos toca, Senhor, e nos ensina o caminho eterno. Ela nos ensina, Deus, aquilo que o Senhor escolheu para nós. O que o Senhor escolheu para nós é o melhor. Tu sabes o melhor para nós. Não existe especialistas em família aqui, Senhor, que saibam ser pai melhor do que tu. O Senhor é o Pai dos pais. Tu conheces a paternidade desde a eternidade. Tu tens em ti, Deus, o amor de mãe, que acolhe, que abraça, que cuida, que acalenta, que amorosamente, Deus, não deixa os filhos à própria sorte. Por isso eu peço, Deus, que este amor do teu coração seja compartilhado esta manhã com os pais aqui presentes, Deus.
Eu te peço pelos filhos, pelos jovens aqui, Senhor. Deus, Tu tens um futuro maravilhoso para os jovens da Tua igreja. Cuida deles. Deus, que não hajam sequelas, Senhor, de um passado triste, traumático, que o Senhor cure a alma, que o Senhor sare a alma dos jovens da Tua igreja, porque somente pessoas curadas, Deus, são capazes de amar, somente pessoas curadas são capazes de se autodoarem, somente pessoas curadas, Deus, conhecem a linguagem do amor de Deus, que é sacrificial, que não requer recompensa, que não busca o próprio interesse. É esse amor, Deus, que Tu desejas derramar nos nossos corações esta manhã. Deus, edifica nossas casas na verdade do Senhor, edifica nossos lares, Senhor, na Tua palavra e no Teu evangelho. Nos ensina a cumprir nossos papéis como pais, porque como pais somos mordomos. Deus, os nossos filhos não são nossos. Estamos apenas cuidando por um tempo. Eles são flechas que serão atiradas. Que Tu seja o arqueiro, Deus, e guia na direção certa, para que os nossos filhos Te glorifiquem, para que os nossos filhos Te amem acima de todas as coisas, para que os nossos filhos conseguem na alma e no coração a integridade, a inteireza, a honestidade, e que a nossa casa, Deus, seja um reflexo da vida de Deus que há em nós, da nossa alma. Que esta vida flua para a Tua igreja, que esta vida, Senhor, possa refletir para a nossa comunidade, e que a Tua paz, que a comunhão do Teu Espírito Santo reine sobre nós, sobre as nossas casas, porque nós estamos certos, Deus, que se Tu não edificares a nossa casa, em vão trabalharemos na sua edificação. Muito obrigado por esta manhã. Nós Te louvamos e Te adoramos por tudo, no excelso nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.